Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas lições bíblicas da Escola Dominical. E nesta ocasião nós estamos estudando a revista, o Apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E nesta ocasião nós chegamos na lição de número 9, de 28 de novembro de 2021. E o tema da nossa lição é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E nós vamos então aprender juntos sobre esse tema, sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. E na nossa lição nós vamos ter um texto áureo que nos diz assim, está lá em Atos 20, e o versículo de 28. Olhai, pois, por vós e por todos rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para a paz, sentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse é nosso texto áureo, e a nossa verdade prática nos diz: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. O jovem vocacionado precisam de cuidado e zelo. Então aí nós já podemos observar que o assunto é bom, o mais antigo tendo uma responsabilidade sobre o mais novo, ou seja, a geração mais velha cuidando para que uma geração mais nova dê continuidade à obra de Deus. Nós vemos aqui que a liderança mais velha passa o bastão para a liderança mais nova, porque a liderança mais nova ela vai dar continuidade à obra de Deus sobre a face da terra até a vinda do nosso Senhor Jesus. E para dar continuidade ela precisa ser orientada pelos mais velhos, pelos mais sábios, por aqueles que já tiveram e alcançaram longas experiências diante de Deus, para que possa dar uma continuidade com eficácia à obra de Deus. Nós temos aqui um objetivo geral na lição de hoje, que é afirmar o papel, o cuidado da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Então este é o nosso tema, o nosso assunto da nossa lição. A nossa introdução fala: nesta lição vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muitos o que aprender com a vida e ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações e que realmente nós temos muito o que aprender, e que o Espírito Santo abra nossas mentes, nos dê entendimento e fale aos nossos corações de maneira que possamos aprender e colocarmos isto em prática no nosso dia a dia. A nossa lição ela vem com 3 tópicos, e o primeiro deles vem com 3 subtópicos. E o primeiro tópico fala o seguinte: Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. E o primeiro subtópico, ponto de partida. E aqui tem algumas lições que nós podemos tirar para nossas vidas, que está nesse primeiro subtópico aqui. Diz assim: em lição anterior vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Atos 13 e verso 1. Nós podemos observar que já aqui no início
nós devemos observar, né, o desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Foi em Antioquia, aonde nós aprendemos anteriormente que foi uma igreja da onde Paulo partiu para fazer as suas viagens, né? Mas ali, ele antes de partir, teve grandes aprendizados, né? Juntamente com os outros obreiros, outros, né, homens também, né, de grande ensinamentos, e ele pôde tirar proveito. Então, os vocacionados, as pessoas que têm essa chamada, primeiro deve passar por uma preparação para dar continuidade à obra do Senhor, porque ela não pode ser feita de qualquer forma. Ele tem que desenvolver dentro dessa pessoa um ensino, uma preparação para o local o qual essa pessoa vai ser, né, um vaso, um instrumento na obra de Deus. Então aqui já nos deixa, né, que nós devemos ter um lugar, uma base, um lugar, uma escola, onde nós devemos aprender, devemos ter líderes sobre as nossas vidas, né? E em Atos, no capítulo 13 e no verso 21, no verso 1, diz o seguinte: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestre, e a saber Barnabé, Simeão, chamado Nige, Lúcio de Cirene, né, Manaé, Colasso de Herode e a tetrarca e Saulo. Então esses homens eram os homens lá, né, da igreja de Antioquia, onde Paulo foi, né, instruído, né, desenvolveu o seu ministério antes de sair a falar do Evangelho, da obra de Deus. Então aqui já nos deixa, né, grandes lições que não devemos fazer isoladamente a obra do Senhor. Devemos ter, né, vocação e devemos ter um desenvolvimento dentro desta vocação para a obra de Deus. Dando seguimento aqui, fala: em Éfeso o apóstolo permaneceu mais tempo, e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparam seus colaboradores vocacionados para atuar na igreja da Ásia. Era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficaz. É preciso cuidar das novas vocações. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver dois pontos importantes, né, nesta leitura aqui, nesse comentário. E o primeiro dele é formar novos discípulos. Então, Paulo, como líder, né, ele tinha em sua mente que a obra não era feita por ele sozinho, e nós entendemos que Deus é generoso, ele não dá o dom somente para um, ele distribui, né, a tanto, né, quanto queira, né, aqueles que têm sede, aqueles que querem e busca do Senhor, Deus o revela e a dá, né? Então aqui o Paulo, né, ele tem uma preocupação em formar líderes, em formar outras pessoas, né, que o ajude na obra do Senhor. Ele tinha que alcançar, né, muitos lugares, e sozinho era impossível isso. Então a liderança, o líder espiritual, ele tem que ter essa visão que a obra não se faz sozinho, que a obra é feita com companheirismo, a obra ela é feita, né, através de pessoas. Então é preciso preparar pessoas, é preciso, né, escolher os vocacionados e formar em discípulos para que também possa cuidar juntamente da obra do Senhor. E o segundo ponto aqui é que é preciso cuidar dos novos vocacionados, né?
dos novos que aparecem, é preciso um cuidado. Não podemos impor sobre eles uma missão e deixar acontecer por si próprio. Não, nós devemos, observar que Paulo se preocupava em cuidar, em cuidar daqueles que tinham a vocação e que passaram pelo um desenvolvimento e agora era preciso acompanhar de perto o seu desenvolvimento. E a igreja, para ter um sucesso, para crescer, é preciso ter esses passos importantes, que a liderança tenha uma boa visão dos vocacionados, que a liderança tenha um bom cuidado dessas pessoas, do desenvolvimento ministerial de cada um, e este acompanhamento vai trazer um ministério na vida dessas pessoas, um ministério sólido, um ministério eficaz, e isto resulta em uma igreja com crescimento, uma igreja com base, com a estrutura, e não se torna uma igreja pesada para o pastor. O pastor tem obreiros, obreiros que o ajude, e ter um grande eficácia no trabalho, na obra do Senhor. Aqui no segundo ponto diz o seguinte: Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tornou uma proporção muito ampla. Era o ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, pois isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o Evangelho. É isso que nós estamos comentando, que Paulo tinha que alcançar não somente uma cidade, não somente uma região, mas o mundo, E ele formou líderes, formou auxiliares para dar continuidade a esta obra, para auxiliar e levar o Evangelho por onde quer que passasse. Eles não estaria só, mas estaria juntamente com esses vocacionados, o qual ele percebeu e deu continuidade no ministério dessas pessoas. Podemos citar nomes como Timóteo e Tito e outros mais aqui que tem relacionado aqui nos comentários, e tenho algumas referências bíblicas de outras pessoas como Tíquico, como Filemon, Caio, e outros mais. Mas Timóteo e Tito, por quê? Porque esse nós encontramos cartas para eles, orientando como eles deveriam proceder, e essas pessoas foram cuidadas, foram acompanhadas em todo o seu ministério por Paulo. Paulo era o líder e Paulo tinha formado a igreja e tinha deixado essas pessoas para orientar. Então Paulo tinha que continuar a evangelizar, mas pela quantidade de cidade, pela quantidade de pessoas alcançadas, Paulo não tinha como fazer essa obra sozinho. E aí Paulo levantava pessoas, pastores, líderes, ensinadores do Evangelho, e aí deixava essas pessoas cuidando da igreja do Senhor. No 3 diz o seguinte: Paulo, um mestre inspirador. Então, esses líderes tinham Paulo como um inspirador desta obra gloriosa. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade dos seus filhos na fé para aprendizado do Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirador para os que o ouviam. Está lá em 1 Coríntios 2, 12, 13 e 17, e também em 1 Coríntios 4, 17 e do 7 ao 40, em Gálatas 1, 8 e 9. Pois o apóstolo
pois o apóstolo tolo receberá revelações do próprio Senhor. E nós entendemos aqui por que ele tornou um inspirador na vida dessas pessoas, dos seus liderados, porque ele recebeu do próprio Senhor as orientações do próprio Jesus, né? Então ele era muito inspirador para essas pessoas. Nós encontramos texto do próprio Paulo afirmando isto lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o texto que nós usamos da Santa Ceia, onde o próprio Paulo diz que aquilo que ele recebeu do próprio Senhor, ele o transmitia, ou ele o entregava. Então isto é a afirmação de que o que ele estava transmitindo não era dele mesmo, mas sim era a orientação do Senhor Jesus, era a orientação daquilo que o Senhor orientou a ele a fazer. Então Paulo transmitia essas coisas não de si mesmo, do seu aprendizado, né, com a palavra de Deus, mas daquilo que ele ouviu da própria palavra de Deus, aquilo que ele foi, né, ouvido do próprio Senhor, ele o transmitiu. E isso nós precisamos, né, ter um bom, né, ouvido para ouvir a palavra do Senhor. Nós devemos ser sensível à voz de Deus quando fala conosco, para que nós possamos, em nosso ministério, na nossa vida terrena, não fazer a obra, né, com as nossas próprias forças do muque, mas sim fazer a obra pela orientação do Espírito Santo, fazer a obra de Deus dentro do centro da vontade de Deus e não nas nossas vontades, né? Porque o Senhor, quando nós colocamos e entregamos as nossas vidas e pedimos a orientação de Deus, o Senhor nos orienta como fazer, o Senhor nos dá a direção, o Espírito Santo nos ajuda, né? Os nossos líderes são líderes, né, instruídos pelo Senhor, e eles vão nos dar a direção, eles vão nos orientar, eles vão nos dar projeto, e nós vamos estar sendo obedientes, porque a liderança, né, ela tem esta oportunidade de nos conduzir, né, mesmo nós sendo, né, homens e mulheres, né, que recebem de Deus, mas sempre estamos ouvindo e aprendendo com nossos líderes, né, e ouvindo o Espírito Santo. E aí nós vamos ter sucesso em todos os nossos projetos, em todos os nossos, né, nossa caminhada sobre a face desta terra. E aqui nós ficamos com este primeiro tópico da nossa lição. Vamos partir para o segundo tópico, que diz o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Aqui nós vemos com 2 subtópicos, onde diz o primeiro o seguinte: a advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus escolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo e afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica, assim exigia que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico e a observância dos ritos que envolvia datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente e o legado que ele nos deixou, desfazer intransigente quanto à natureza
graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Aqui vem letra A e letra B, e aqui nós vimos um comentário da letra A, que o judaizante era aqueles judeus, né? Mesmo alguns aceitando a Cristo, né? E outros não, mas ele tinha essa ideia, né? Que a lei deveria ser observada, né? E no tocante a estas coisas que eles relatam aqui, né? No que eles deveriam guardar ou, né, ter em mente, né, durante a mesma sua fé cristã, ia de encontro ao que Paulo o ensinava, né, e assim anulando a graça. E Paulo aqui fala que foi a defesa, né, foi bem corajoso, né, se levantar contra essas pessoas e dizer que a graça é importante, né, que a salvação é por graça e não por obra, né? O mérito não é humano, o mérito é de Deus, né? Nós sabemos que o que nós fazemos é por ser alcançado pela graça de Deus e não para alcançar, né? A salvação, ela é mediante as obras. Por quê? Porque quando nós entendemos, nós fazemos, né? Porque entendemos que somos chamados por Deus e a graça do Senhor nos alcança. E aí uma forma de retribuir ao Senhor é passando, né, esta graça a outras pessoas, levando o conhecimento a outras pessoas para que seja também alcançado, né? E a graça é que nos dá a salvação mediante as obras e não as obras para alcançar a salvação. As obras fazem parte, mas não pela força do braço que nós vamos alcançar. É por misericórdia, é por graça. Mediante as obras revela que alcançamos, em nome de Jesus. E B diz o seguinte: quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos dos gnósticos. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompia a sã doutrina. Era um filósofo prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era maior, mais importante que o corpo. Ensinava que o corpo é matéria imprestável. Da implicação deste ensino resultava a banalização da graça de Deus, uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplina espiritual. Não é graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: é o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Seu legado para nós no século 21 não banaliza a maravilhosa graça de Deus. Aí está, né, o que essas pessoas, os gnósticos, né, ensinavam, né, mas Paulo refuta essa ideia e que nós precisamos, né, dar atenção, que a graça é importante em nossas vidas, é por graça, é por misericórdia que nós alcançamos. E nós precisamos, né, no século 21, não banalizar a maravilhosa graça de Deus, porque nós não temos mérito nenhum nas obras de Deus. Quando nós fazemos, né, a obra do Senhor, os resultados, os prodígios,
é Deus que realiza, é o Espírito Santo, em nome de Jesus, e não pelo nosso conhecimento, não pelo nosso mérito, que nós vamos, conseguir alcançar as coisas espirituais. Claro, nós devemos, como Paulo fala aqui, nos santificar. Nós precisamos nos santificar em tudo, e todos vosso espírito e alma e corpo. Nós devemos observar que é por completo. Nós devemos dar importância que nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos cuidar da nossa alma e cuidar da nossa vida espiritual. Nós não devemos relaxar nessas áreas, mas nós devemos dar atenção, e nós não devemos banalizar a graça. A graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós entendemos que a graça do Senhor, ela permanece sobre a terra até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na prática, hoje, nós podemos observar que a obra do Senhor, ela cresce por pessoas que têm nome, pessoas que são renomadas. Quando vai num evento, é feito toda a propaganda daquela pessoa, se coloca ele num alto lugar e ali enche aquele espaço, e muitas vezes essa pessoa se exalta, essa pessoa abre seus lábios e declara ser o que muitas vezes não é. E isso é muito perigoso. Nos dias que estamos vivendo, nós precisamos entender que quem faz é Deus, a obra é de Deus, é Ele que realiza, nós somos apenas vaso, nós somos apenas instrumento. O nosso subtópico 2 diz o seguinte: o compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupou apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele se preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Atos 20, verso 18. Irmão, isso é uma coisa bem atual nos dias que estamos vivendo. Nós observamos que homens e mulheres famosos aí, eles ostentam realmente, nós observamos estes líderes, vamos dizer assim, espirituais, ostentando situações. E aqui Paulo não tem essa preocupação de aparecer. Paulo não se preocupa em estar em destaque nesse sentido, mas Paulo se preocupa em estar vivendo uma vida coerente com seus ensinos, uma vida coerente com aquilo que ele está transmitindo para as pessoas. Paulo, ele se coloca em uma situação que o que ele fala e a vida que ele vive é um só, e que ele não fala nada que ele não possa estar vivendo. Então ele fala de si mesmo no sentido de viver o que prega, ou pregar o que vive, vamos dizer desta forma. E hoje o que nós podemos tirar lições, que não é isso que nós ouvimos e vemos nos líderes. Eu não digo 100%, mas uma boa parte que prega, eles não vivem o que pregam. Não é tão coerente assim. Nós percebemos realmente que essas pessoas, que os líderes,
né, não transmite realmente esta transparência, né? Mas aqui Paulo, né, ele se importa em viver realmente aquilo que prega. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procura deixar em testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pesar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver uma profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refletir-nos, tanto na vida privada quanto na pública. Aí está, né, o sentido de ser um líder, né, um homem e uma mulher de Deus. Aonde quer que ele esteja, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, e ele não é apenas um homem de Deus na igreja, mas lá fora ele é outra pessoa. Ele tem que viver, né, um caráter sincero, caráter de Cristo, aonde quer que esteja. Então Paulo se preocupava nesse sentido, e nós vamos, né, ter um sucesso eficaz no nosso ministério se assim nós procedermos, ser o mesmo aonde quer que estejamos, ser a mesma pessoa, né, não importa o lugar. Amém? Né, terceiro ponto da nossa lição nos diz: Paulo apela aos líderes sobre os desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 nos mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais implanta dependência em Deus. São característica inesgotável na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplos de Paulo, que procurava não pesar as igrejas que pastoreava e visitava. Irmãos, aqui é muito importante, porque é uma coisa que quando na vida do homem começa a destacar bens materiais, quando você consegue chegar a um ponto de ser aplaudido, muitas vezes sobe a nossa cabeça, realmente, né? Quando nós temos bens, aquilo é muito importante para nossas vidas também, mas isso é preciso ter um grande cuidado para que as avareza, a ganância, né, não desça ao nosso coração, para que os bens não tomem uma posição em nossas vidas. Nós precisamos estar bem nesse sentido, que podemos ter grandes bens, podemos ter muitas coisas em nossas vidas, podemos ser homens bem-sucedidos, mas não podemos deixar que isto ocupe espaço em nossas mentes, que ele deveria ser ocupado com a presença de Deus, a simplicidade, ocupado pela a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Não deixe que isto mude o nosso caráter. Nós precisamos continuar sendo humilde, precisamos continuar sendo exemplo e vivendo, né, sendo bem transparente no que diz respeito à fé cristã, não passando por cima dos demais que estão próximos de nós. Então, que a avareza nunca suba ao nosso coração, nem à nossa mente,
né, que a ganância também não nos alcance. Mas lembramos do exemplo do apóstolo Paulo, né, que por onde ele pastoreou, por onde ele andou, por onde ele visitou, ele nunca foi pesado às igrejas. Ele trabalhava para não ser pesado, né, e nunca ele foi avarento, nunca quis para si. Então esse tópico é bem importante para que nós podemos tomar esta injeção, né, e se precaver contra essas situações. E o subtópico número 2 diz o seguinte: sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isto não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmo. Assim aconselhou os obreiros que olhasse para si mesmo. Às vezes, na caminhada ministerial, tentamos passar a ideia de super-homem e, entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pela circunstância externa. É preciso cuidar do corpo e da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. E aqui está também, né, uma grande orientação, e nós aprendemos que para estarmos cuidando bem da obra do Senhor, nós precisamos estar bem. Para ser um bom líder, ele precisa estar bom, né, estar com seu físico bem, sua mente emocional, né, sua vida espiritual, e eu acho que ele precisa estar bem em todos os sentidos, para que a obra do Senhor possa estar também indo bem. E aqui estão essas orientações, né? Paulo se preocupava e dizia: cuida de ti mesmo. Né? Quando fala cuida de ti mesmo, está falando nesse sentido, né, que nós devemos ter como pessoa, nosso físico, nossas mentes, nossa espiritual, né, para que nós possamos fazer a obra do Senhor bem. O terceiro ponto nos diz o seguinte: sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos 20, 29 e 30. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituído de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem um compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a, protegendo os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiã e protetores do rebanho de Deus. Aqui também está uma orientação, né, nesse sentido, o apóstolo convoca, né, os obreiros a terem um compromisso de cuidar de cada ovelha. Então o líder, o pastor, né, ou aquele que tem alguém, né, que é seus co-líder, né, eles devem estar perto, devem estar junto, devem estar observando os acontecimentos, né, porque tem muitas pessoas realmente que, né, está no nosso meio, né, se converte, mas da sua forma, aquilo que é agradável a si, ele quer passar. E essas pessoas são pessoas que são desprovidas de
de misericórdia, de amor de Deus, e começa a implantar no meio dos cristãos algo que tira essas pessoas realmente, né, da misericórdia e do amor de Deus, né? Mas Paulo aconselha que nós devemos estar atentos a esses lobos, essas pessoas que plantam, né, no meio uma doutrina que desvia as pessoas do propósito do Evangelho, né? Então o obreiro tem que estar atento, os líderes têm que estar atentos, cuidando de suas ovelhas, cuidando do rebanho, andando bem próximo, né, para saber o que está acontecendo. E hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, eu acredito que esses lobos, eles aumentam, né? Eles têm um acréscimo por causa da tecnologia. Ele não precisa estar de corpo presente para transmitir às nossas vidas falsas doutrinas, ventos que nos tira do propósito do Evangelho genuíno, né? Nós queremos aquilo que nos convém e não buscamos a fonte que é a palavra de Deus. Precisamos apenas ouvir, nós queremos ouvir aquilo que nos agrada e não observamos que aquilo que estamos ouvindo está coerente com a palavra de Deus, está alinhada com o que Deus tem para nossas vidas. Nós estamos preocupados nos dias que estamos vivendo, se aquilo é o que eu quero, é o que vai me fazer bem, então, né, ninguém pode, né, plantar outra doutrina, outra coisa na minha vida, senão aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, né? Então, aquilo que me convém é o que eu recebo, e isso é muito perigoso para o ser humano, para aquele que está caminhando, né, para o céu, porque muitos hoje, nos dias de hoje, né, implanta algo desta forma. E nós precisamos estar cautelosos, os homens de Deus, mulheres de Deus, líderes, precisam estar bem cautelosos nessa área para combater essas situações, porque hoje eu creio que está um campo bem aberto para que esses lobos possam agir. E assim Paulo, desde a sua época, já orientava sobre esta situação, né, que os líderes deveriam combater, né, e ter cuidado, né, e estar, né, cautelosos sobre essa situação, que a fidelidade, né, dos líderes precisa desempenhar, né, com o rebanho este papel, né, de cuidado, né, tendo uma fidelidade com Deus e também com o rebanho, né, de cuidar de cada um deles, né, porque o rebanho não é do líder, o rebanho é de Deus, e Deus nos pôs como líder para cuidar deste rebanho. E isto é muito importante, né, nos dias que estamos vivendo, e a gente vê que facilmente as pessoas, por motivos banais, né, deixa não só a igreja local, mas ela deixa, né, o corpo de Cristo, né, ela sai, ela se desvia realmente do propósito do Evangelho, né, que é a salvação da nossa alma, e por motivos fúteis, né, motivo que não justifica, né, a sair da presença de Deus. Assim nós podemos concluir a nossa lição, né, observando estes pontos principais que nos serve como lição, serve como ensino para nossas vidas, que, né, Paulo, né, nos deixa bem claro que devemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, líderes que desempenham um bom papel na obra do Senhor, tendo cuidado de formar outros líderes, porque líderes formam líderes, né? A liderança, ela tem este papel fundamental de formar novos líderes, porque ela tem um bastão a passar. Ela não pode pensar só em si, pensar só no seu ministério, em sucesso no momento que ele está vivendo. Ele tem que se preocupar também em passar, em transmitir,
né, essa liderança por demais, uma nova geração. E assim a obra de Deus, ela vai de geração em geração. Nós entendemos que tudo passa nesta vida, né? Até mesmo as nossas vidas, o nosso ministério, ele passa. E quem vamos, né, deixar ocupando esta liderança? Então isso é para refletir. E Paulo também nos orienta como, né, proceder, cuidando mesmo depois de formar essa liderança, está instruindo, assim como ele instruiu a Timóteo, assim como ele instruiu a Tito, né? Para poder ele dar continuidade. Então esta aula é muito enriquecedora para nossas vidas, que queremos ter um bom sucesso na nossa caminhada cristã e que queremos estar firme na presença do Senhor. A nossa conclusão nos diz o seguinte: a vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, suas herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus e tempos de desenvolvimento, novas vocações. Então, é muito importante, como eu já disse, e aqui a conclusão nos deixa bem claro que tudo isto é muito importante, né, nos espelharmos nos ensinos, né, que o nosso irmão Paulo tem deixado para nossas vidas, né? Ele tem vivido realmente, né, uma vida dedicada ao Evangelho e transmite grandes ensinamentos para nossas vidas, e nós precisamos estar, né, embasados nesses ensinamentos, porque são ensinamentos diretamente vindo do próprio Senhor a Ele, e Ele transmite isso para nós, né? E que o Senhor da glória tenha, né, no abrir de meus lábios, deixado bem claro que nós precisamos realmente aprender cada vez mais da palavra de Deus, e que o Senhor o abençoe de maneira eficaz, cada um que tenha, né, a sua revista, a sua Bíblia, tenha acompanhado essas lições, esses áudios, né, que o Senhor fale mais ao seu coração através do Espírito Santo. Fica na paz do Senhor, que Deus o abençoe de maneira soberana. E assim nós encerramos esta aula e peço que na próxima estejamos todos juntos para mais uma aula que tem um tema: Paulo e seu amor pela igreja. Nós vamos tocar nesse assunto na próxima aula, não perca, que Deus o abençoe. Fica com Deus.